Então, a reforma tributária, ela veio aí pela Lei Complementar 214 de 2025, que é o que marca o início ali, tá? De uma das mais significativas mudanças, tá? Aí de tributos, mudanças de tributos no Brasil desde 1988. E a gente começa a adotar o modelo chamado IVA, IVA dual. O que é IVA dual, gente? Imposto sobre o valor agregado. Vão anotando para vocês passarem para os clientes de vocês depois. Então, você que é contador já sabe que a lei, que a reforma tributária, ela vem aí através da emenda constitucional 132, depois ela vem reforçada na Lei Complementar 214 de 2025, trazendo aí um modelo que já existe em mais de 180 países, que é Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA dual, tá? E por que é o IVA dual? Vou explicar para vocês já daqui a pouquinho, tá? Em dezembro de 2023, a gente tem a promulgação, né, através da emenda constitucional 132, com o objetivo principal de quê? De criar o IVA dual e unificar e simplificar a tributação. Gente, não é que haverão mais impostos, mas sim haverá maior cobrança dos impostos que já existem. Então, é muito comum você ouvir dos seus clientes: mas eu sempre fiz assim, nunca deu nada. Mas fulano faz assim, nunca deu nada. Tem mais de 15 anos que eu faço assim, nunca deu nada. Justamente. A reforma tributária, ela vem para cobrar aqueles contribuintes que até então nunca deram nada, tá? Nunca sofreu autuação e mesmo assim continuam pagando errado porque não teve ali uma autuação, não teve que pagar multas e juros, não teve a inscrição estatual bloqueada ou não teve o CNPJ bloqueado. Então, a reforma tributária, ela vem com o intuito maior, né? Com o intuito maior de quê? De fiscalizar aquele que já está no campo de batalha, ou seja, as empresas e os empreendedores, empresários, contribuintes que já estão ali no campo de batalha. Por isso que ela diz, em muitos lugares ali da reforma da Lei 214, o legislador, eles nos fala, né? Eu não trouxe nenhum imposto novo, mas eu vou cobrar os impostos que já existem. E eu vou cobrar com força. Eu vou cobrar de qualquer maneira, eu quero receber todos os impostos, principalmente dos chamados sonegadores. E junto com a reforma tributária vem o split payment. O split payment, vocês já sabem, né? O auditor da Receita Federal ainda essa semana deu uma entrevista dizendo que até julho o split payment estará rodando. Então, até julho o split payment estará rodando e é uma preocupação que nós contadores temos que ter. E para isso a gente precisa estar preparado, entendeu? Precisamos estar preparado para atender essa demanda, tá? Mas o que é a Lei Complementar 214? De forma bem resumida, tá? O que é? É uma lei que ela regulamenta os novos tributos que vão entrar no lugar de outros, tá? Detalhando as regras de funcionamento. Então, a Lei 214 é isso. Ela traz os novos tributos que vão entrar no lugar dos que já existem. Então, os que já existem, gradualmente eles vão saindo, tá? E ela detalha essas regras. Como é que vão funcionar essas regras? Qual é o objetivo, Fabi? O objetivo é regulamentar o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. A lei do imposto seletivo, por exemplo, né? A lei não, o imposto seletivo, ela vai estabelecer aí, por exemplo, alíquota zero para a cesta básica nacional e alíquotas reduzidas para serviços essenciais, como, por exemplo, transporte público, educação e saúde. Então, se você tem em um MEI que é transporte público, que é educação, que é saúde, ele indo para o Simples Nacional, ele indo para o lucro presumido, ele vai poder ter aí o quê? Ele vai poder ter uma redução na base se ele estiver dentro, né, com os quinais nessas atividades. E isso é importante você saber, tá? Então, a Lei 214, ela regulamenta os novos impostos, perfeito? O que é o IBS e CBS? O tempo todo a gente não vê na televisão, não vê na internet, nesses sites, né, de notícias, o IVA dual, e muitas vezes a gente escuta isso e não sabe o que é. Então, você, meu colega contador, né, minha colega contadora, precisa entender bem o que é o IVA dual. E o IVA dual nada mais é do que
IBS, CBS, gente. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? O IBS, ele é de competência dos estados e municípios e vai ficar no lugar do ICMS e do ISS, enquanto que a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai substituir PIS e COFINS, tá? E é de competência da União. Uhum. Então, a gente tem um comitê para legislar sobre a CBS, a gente tem um comitê gestor para legislar sobre IBS, que é dos estados e municípios. É importante que vocês saibam, tá? Agora, o que a gente tem de característica essencial da IBS, né, do IBS e da CBS? O que a gente tem? Né? O que a gente tem dentro do Simples Nacional, dentro do MEI? Essa unificação, gente, vai ser para todas as operações. Então, veja, eu tenho IBS, onde entra ICMS e ISS. Então, a partir de 2033, eu não tenho mais ICMS e ISS, porque funciona IBS e CBS. E também eu não terei mais, tá, PIS e COFINS, porque começa a funcionar a CBS. Então, tudo se unifica igualmente em todas as operações. Uma outra característica, uma outra premissa da Lei 214, gente, é a não cumulatividade ampla. O que é isso, Fabinho? É quando a gente tem uma garantia, é quando a gente tem uma garantia integral de que haverá um crédito toda vez que eu tiver bens, toda vez que eu tiver aquisição de bens. Eu tive aquisição de bens, eu vou ter aí a garantia de um crédito integral. Só que esse crédito ele só vai poder ser aproveitado se lá na ponta, né? Se lá no começo de toda essa operação, esse contribuinte ele pagou. Se ele pagou na operação anterior, você vai ter direito ao crédito integral. Se ele não pagou, você não terá direito. E nós temos também aí uma surpresa, que é a incidência no destino, onde o tributo passa a ser cobrado no destino da mercadoria ou do serviço. Hoje é muito comum que as empresas se instalem em cidades onde tem ali uma isenção do ISS ou uma menor carga tributária do ISS. Com a incidência no destino, isso não acontece mais, porque o ISS ele vai ser cobrado no destino do serviço e no destino e o ICMS no destino da mercadoria. Isso muda tudo, isso vira o jogo do que a gente tem feito todos esses anos até aqui. Então, entender a não cumulatividade ampla e a incidência do destino vira o jogo. E eu tenho que entender isso para poder informar aí para o meu cliente.